que muito do homem ele tem aquela coisa do resgate, né? De ser a primeira opção de uma mulher. E muito disso vai naquele romantismo, que é uma coisa que eu bato muito quando eu falo aqui em filmes. Eu falei sobre alguns filmes no passado que tem aquela coisa do homem, que ele coloca-se numa situação de sacrifício, ele acaba fazendo um monte de cagada. Provavelmente você já viu algum filme que o cara, ele tá numa vida estável, tem uma condição estável, e de repente ele vai se sacrificar por alguma mulher aleatória que ele acabou de conhecer. Ele vai se compadecer pelo caso. É muito comum nesses filmes, sei lá, um Carga Explosiva da vida, ou Linha de Ação, que eu vi algum tempo atrás, foi ano passado, que o cara se coloca numa situação de perigo para poder salvar uma mulher ali, que é uma coitada, né? Quando você vai ver a vida da mulher, geralmente a mulher entrou no mundo da prostituição, no mundo das drogas, é uma GP, é uma mulher que tá ali envolta naquele mundo perigoso, e ela não é uma coitadinha como os filmes geralmente passam, né? E aí muitos caras se perguntam, como um cara, um homem, que deveria, né, numa questão racional, ser lúcido, um cara até do Rio de Janeiro vivido, provavelmente ele é rato também, já tem um conhecimento da pista, mas como esses caras acabam se colocando nessa situação? Isso é uma questão bem simples, sabe, para quem é carioca, e para quem já tá ali um pouco mais imerso na Red Pill e até mesmo olhando como o mundo funciona, é muito fácil de conseguir compreender, né? Por isso que eu tava muito contra fazer um vídeo sobre isso, porque é muito fácil de entender. Talvez eu ache fácil, mas não seja tão fácil para as pessoas de fora, né? Mas isso é muito simples, cara. A gente tem que começar pela seguinte situação. O homem, ele tem uma questão de que ele tem que se sentir fazendo alguma coisa grandiosa, né? Ele tem que ter aquela sensação de pertencimento a algum meio. Então você vai ter aquele pertencimento do meio social, você vai querer fazer parte de alguma tribo, de algum nicho, e você vai querer se sentir importante ali no meio. Obviamente, a grande maioria dos homens, eles não tem essa facilidade, né? Eu gosto muito de ver reportagens e coisas assim, mais de homens que tiveram ali uma vida profissional muito boa, porque quando os caras falam sobre a vida profissional deles, é sempre uma coisa muito, muito bonita, né? Muito bela, assim, de que o cara viveu aquelas experiências. Então, eu tava vendo um tempo atrás a entrevista do Tino, né? Acho que foi no Flow Podcast, se não me engano, que ele tava falando sobre Olimpíadas, Copas que ele participou, como ali é o mundo que tá sempre envolto da seleção, do futebol, passagens que ele teve. Eu vi algumas coisas sobre os lutadores também, que foram alguns podcasts, que eu também gosto muito de UFC, né? Gosto muito da área mais da arte marcial. E você vê os caras falando aquilo porque eles sentem que eles encontraram um nicho, encontraram alguma coisa, que eles são o número um, mas não que eles são os melhores daquela área, não que eles são a nata daquela área, mas sim que ele conseguiu perceber que ele tem ali um local de pertencimento, ele sentiu parte daquilo, ele sentiu que aquilo era parte da vida dele, e isso deu um sentido para a vida dele, né? Porque o sentido da vida, pelo menos da minha concepção, é você estar sempre em movimento, porque biologicamente somos programados para estar sempre em movimento. Quando você está estagnado, você está numa situação de letargia, seja mental ou até física, você acaba meio que definhando, né? Por mais que você seja um cara novo, ou seja um cara com dinheiro, se você não tiver ali uma vida a qual você tem até mesmo algo que faz você continuar rodando ali as engrenagens da sua vida, de você querer levantar todo dia, de você querer fazer alguma coisa todo dia, se você não tiver o tesão, é a mesma coisa que você está morto, né? Por isso que eu sempre falo aqui no canal que não adianta nada se você tem uma vida a qual você busca viver em função de mulher, de construir uma família, você negar isso ou abdicar disso e não ter nada para colocar no lugar, vai ser um buraco vazio no seu peito, e uma hora aquilo ali vai ter que ser preenchido. Não existe vácuo de poder, né? Alguma coisa tem que adentrar no seu peito para fazer você continuar vivendo e caminhando com as suas próprias pernas.